Construí um império de $500 milhão do nada. 8 anos de jornadas de 16 horas, relacionamentos sacrificados, um doutorado que nunca terminei, tudo para salvar a empresa moribunda do meu pai. Transformei a falência em $500 milhões em receita. E me destruíram em 90 segundos no casamento da minha irmã, diante de 250 convidados, investidores, sócios e jornalistas. Meus pais pegaram o microfone e me chamaram de incompetente. Disseram que eu não tinha visão. Disseram que eu era apenas um trabalhador esforçado, sem nenhum talento de verdade. Então, entregaram meu cargo de CEO para minha irmã de 26 anos, que nunca tinha fechado um negócio na vida. Ela sorriu para mim daquele palco e disse 5 palavras que nunca esquecerei. Você está demitido. Com efeito imediato. Eu deveria ter gritado. Deveria ter revidado. Em vez disso, fiz algo que os apavorou ainda mais. Sorri, me virei e saí em completo silêncio, porque eu sabia de algo que eles não sabiam. Em 3 meses, minha irmã incendiou um contrato de $100 milhões que eu havia passado 2 anos construindo. A empresa começou a perder dinheiro. Seu filho de ouro estava se afogando. E, de repente, meu telefone explodiu. 110 ligações desesperadas me implorando para voltar. Mas eis o que eles não entendem: eu não sou a mesma mulher que saiu daquele casamento. Enquanto eles entravam em pânico, eu montava um exército, coletava evidências, fazia ligações, esperava o momento exato em que eles não teriam escolha a não ser me entregar tudo nos meus termos. Esta é a história de como minha família me traiu, como eu os deixei se destruir e como retomei o que era meu, além dos juros. E acredite em mim quando digo que você não viu traição até ver o que acontece quando alguém pressiona demais a mulher errada. Fique comigo. Isso vai melhorar muito. Meu nome é Helena Anderson. Tenho 34 anos e, até 3 meses atrás, fui CEO da Anderson Technologies, uma empresa que reconstruí das cinzas, transformando-a em um empreendimento de $500 milhão. Abandonei meu doutorado no MIT, abandonei uma carreira promissora em pesquisa de inteligência artificial e voltei para casa quando meu pai sofreu um derrame, 8 anos atrás. A empresa estava afundada em dívidas, perdendo clientes e à beira da falência. Eu deveria ficar lá por 6 meses. Fiquei lá por 8 anos. Eu dei tudo a eles. Esta noite deveria ser o dia perfeito da minha irmã. Eu queria que fosse perfeito. Apesar de tudo, apesar dos comentários sutis da minha mãe sobre como eu deveria me vestir de forma mais feminina ou dos lembretes constantes do meu pai de que lealdade familiar significava colocar a felicidade da Madison em primeiro lugar, eu queria genuinamente que minha irmãzinha tivesse o casamento dos seus sonhos. Então, paguei metade. Os arranjos de orquídeas trazidos da Tailândia, a escultura de gelo, o bolo de 7 andares, o quarteto de cordas que tocou enquanto ela caminhava pelo corredor com seu vestido de $30 mil. Fiquei no fundo do salão do Metropolitan Club, observando 250 convidados celebrarem em um espaço que custava mais por hora do que a maioria das pessoas ganha em um mês. Os lustres lançavam uma luz dourada sobre tudo. Investidores que eu cortejava pessoalmente riam do open bar. Parceiros de negócios cujos contratos eu havia negociado dançavam com suas esposas. Jornalistas que haviam escrito perfis elogiosos sobre a recuperação da nossa empresa experimentavam o Ceabas chileno. Esta não era apenas uma celebração da Madison. Era uma demonstração de tudo que eu havia construído. Cada história de sucesso nesta sala tinha a minha marca. Minha mãe me olhou do outro lado da pista de dança e sorriu. Não era o sorriso verdadeiro dela, aquele que ela usava em reuniões de diretoria e coquetéis. Aquele que nunca alcançava seus olhos. Eu deveria ter percebido naquela hora. Deveria ter reconhecido os sinais de alerta. Mas eu estava ocupado demais me orgulhando, ocupado demais pensando que talvez eles finalmente tivessem visto o que eu havia conquistado. A banda terminou o show e meu pai pegou o microfone. Senhoras e senhores, peço a atenção de vocês por um momento. Sua voz ecoou pelo salão, interrompendo as conversas. Todos se viraram, os celulares saíram. As pessoas adoram um bom discurso de casamento. Larguei minha taça de champanhe e me aproximei, esperando o típico brinde do pai da noiva. Esta noite é para celebrar novos começos, continuou meu pai. E, por falar nisso, tenho um anúncio importante a fazer sobre a Anderson Technologies. Meu estômago se contraiu.
Não era hora nem lugar para anúncios de negócios, mas meu pai adorava uma plateia, adorava os holofotes. Eu disse a mim mesma que estava tudo bem. Talvez ele estivesse anunciando o novo cargo de Madison como diretora de parcerias estratégicas, algo que discutimos no mês passado, uma função que a permitiria aprender o negócio aos poucos. Como muitos de vocês sabem, minha filha Helena atua como CEO há 8 anos. Ele gesticulou em minha direção e as cabeças se viraram. Câmeras giraram. Senti 250 pares de olhos pousando em mim. Ela trabalhou muito duro, trabalhou muitas horas, foi muito dedicada. O pretérito perfeito me atingiu primeiro. As palavras cuidadosamente escolhidas, trabalhou duro em vez de alcançou resultados notáveis. Dedicado em vez de brilhante. Todos os empresários presentes nesta sala sabiam a diferença entre elogiar o esforço e elogiar os resultados. Minha mãe se aproximou dele, com o microfone na mão. Mas uma empresa precisa de mais do que apenas trabalho duro. Precisa de visão, pensamento estratégico e uma nova perspectiva. Ela fez uma pausa. Deixou isso bem claro. Helena é uma gerente de operações maravilhosa, mas lhe falta a liderança criativa necessária para levar a Anderson Technologies ao próximo nível. A sala ficou em silêncio. O garfo de alguém tilintou contra um prato. O som ecoou como um tiro. Com efeito imediato, anunciou meu pai, vamos nomear Madison como CEO da Anderson Technologies. As palavras não foram processadas a princípio. Eram sons sem significado que não poderiam formar aquela frase. Madison, CEO. Minha irmã, que se formou em administração há 4 meses. Minha irmã, que nunca negociou um contrato, nunca administrou uma crise, nunca ficou acordada até às 3 da manhã resolvendo problemas que poderiam afundar a empresa se fossem mal administrados. Madison levantou-se da mesa principal, radiante em seu vestido de noiva, e deslizou em direção ao palco. A multidão começou a aplaudir, incerta no início, depois mais alto, enquanto as pessoas tentavam encontrar a resposta apropriada. Ela pegou o microfone da nossa mãe e, quando olhou para mim, vi algo em seus olhos que eu nunca tinha visto antes. Não triunfo, nem culpa, apenas uma certeza fria e inexpressiva. Obrigada, mamãe e papai. Sua voz era firme e experiente. Sinto-me honrada com a sua confiança e quero começar este novo capítulo com total clareza. Ela se virou para mim diretamente. Helena, você não faz mais parte da Anderson Technologies. Você está demitida. A partir de agora. Não venha ao escritório amanhã. 250 pessoas me encaravam, esperando que eu gritasse, chorasse, fizesse uma cena. Meus sócios desviaram o olhar. Os jornalistas se inclinaram para a frente, pressentindo uma história. O rosto da minha mãe permaneceu inexpressivo. Meu pai assentiu levemente, como se confirmasse que aquela tinha sido a decisão certa o tempo todo. Fiquei ali parada por 5 segundos que pareceram 5 horas. Então fiz a única coisa que fazia sentido. Sorri. Não um sorriso educado que aprenderá com minha mãe, mas algo diferente. Algo fez a mão de Madison tremer levemente no microfone. Algo que fez o maxilar do meu pai ficar tenso. Virei-me e caminhei em direção à saída. Cada passo perfeitamente medido, cabeça erguida, ombros para trás. Não corri. Não tropecei. Entrei naquele salão como se fosse o dono. Porque até 90 segundos atrás, eu era. O ar da noite bateu no meu rosto quando saí do Metropolitan Club. Meu carro estava com o manobrista, mas continuei passando pelo porteiro uniformizado, pelos carros de luxo que ladeavam a Quinta Avenida, por casais em trajes de gala a caminho de restaurantes e shows, vivendo vidas normais, onde as famílias não te destruíam na frente de todos que importavam. Meu celular vibrou na minha bolsa. Depois, de novo, e depois, sem parar. Peguei o aparelho. Mensagens de texto inundavam, mas eu não as lia. Em vez disso, abri a nuvem de backup do meu laptop e comecei a baixar arquivos, todos os contratos, todos os planos estratégicos, todas as alavancas que passei 8 anos criando. Se eles quisessem jogar este jogo, eu jogaria melhor, porque eles tinham acabado de cometer um erro crítico. Eles me humilharam, sim, me traíram, com certeza, mas também me livraram de ter que protegê-los novamente. Cheguei à minha cobertura pouco depois da meia-noite.
O porteiro assentiu com simpatia. As notícias corriam, outra de 3 meses atrás. O MC concorda que certos obstáculos precisam ser removidos antes que uma mudança real aconteça. Ele está me ajudando a desenvolver uma apresentação para o conselho. E então, 2 semanas antes do casamento, está tudo pronto. O anúncio será feito na recepção. Impacto máximo, testemunhas máximas. Ela não conseguirá reagir sem parecer instável. Eles planejaram tudo. Não apenas a transição do CEO, mas a humilhação pública. O local, o momento, o público de 250 pessoas que poderiam espalhar a história por todo o setor antes do amanhecer. Não foi uma decisão familiar. Foi um assassinato corporativo calculado. Tem mais. Thomas pegou o celular e passou as fotos. Não consegui acessar o e-mail da Madison depois que ela me demitiu, mas eu estava documentando tudo há semanas. Tinha a sensação de que algo estava errado. Ele me mostrou a foto de um documento. Este é um rascunho de acordo entre a Madison e a Shen Capital Partners. Ele dá Marcus o direito de comprar até 49% das ações da Anderson Technologies a um preço fixo, independentemente do valor de mercado. O preço está fixado na avaliação atual. Se o valor da empresa cair, ele ainda pode comprar pelo preço de hoje e depois revender pelo preço que quiser. Fiz as contas de cabeça. Se o valor da empresa caísse mesmo 20%, o que certamente aconteceria sob a liderança de Madison, Marcus poderia comprar barato e vender suas ações com lucro imediato ou acumular poder de voto suficiente para controlar o conselho. E Madison seria sua CEO fantoche, grata por seu apoio, dependente de sua orientação. Sua irmã não é inteligente o suficiente para planejar isso sozinha, disse Thomas calmamente. Ela é ambiciosa, mas não é estratégica. Marcus a vem orientando há meses, ensinando-a o que dizer aos seus pais, como se posicionar como futuro. Ele provavelmente escreveu o discurso que ela fez no casamento. Pensei em Madison naquele palco. A confiança em sua voz, a maneira como ela havia dito aquelas falas sem hesitação. Parecia ensaiado porque foi ensaiado. Marcus estava dirigindo a produção dos bastidores. Por que você está me contando isso? Perguntei. Você poderia ter levado isso a um advogado, entrado com uma ação por demissão injusta. Porque Madison não é a única que Marcus está usando. Seus pais ainda não perceberam, mas perceberão. E quando perceberem, será tarde demais. As mãos de Thomas tremiam levemente enquanto ele juntava os papéis. Passei 23 anos construindo essa empresa junto com você e seu pai. Não vou assistir a um abutre destruindo-a por lucro. Se você está planejando revidar, precisa saber contra o que realmente está lutando. Saí do restaurante com um envelope e uma nova clareza sobre o que havia acontecido naquele casamento. Não se tratava da ambição de Madison ou da decepção dos meus pais comigo. Tratava-se de Marcus Shen acertando contas com meu pai há 20 anos, destruindo tudo o que havia construído. E ele estava usando minha própria irmã para isso. Fiz 2 ligações do meu carro. A primeira foi para Sarah Mitchell, uma investigadora particular que contratei 3 anos antes, quando suspeitamos de um funcionário praticando espionagem corporativa. Preciso de vigilância sobre 2 pessoas. Discrição total. Quero saber aonde elas vão, com quem se encontram, o que conversam e se é possível obter áudio. A segunda chamada foi para o meu correio de voz. 17 mensagens, 12 da minha mãe, 3 da Madison, 2 do meu pai. Apaguei todas sem prestar atenção. Deixe-os se perguntarem onde eu estava. Deixe-os pensar que eu tinha desistido e desaparecido. Quanto mais eles acreditassem que eu estava quebrado, mais livremente eles agiriam. E quanto mais livremente eles agiam, mais evidências eu coletava. 3 dias depois, Sarah me enviou um arquivo de vídeo. Abri no meu laptop às 2 horas da manhã, observando minha irmã e Marcus Shen sentados em uma mesa de canto no Madison Park, 11. Madison usava um vestido que eu nunca tinha visto antes, caro e de grife, diferente do seu estilo habitual. Ela estava rindo de algo que Marcus disse, parecendo jovem, lisonjeada e completamente fora de si. A qualidade do áudio era surpreendentemente boa. Sarah deve ter conseguido uma mesa por perto. A reunião do conselho é semana que vem, disse Madison. Papai quer que eu apresente nossas projeções para o 3º trimestre.
Eu realmente não entendo todos os números. Você não precisa entendê-los. A voz de Marcos era suave e praticada. Apenas leia o que preparei para você. A confiança importa mais do que a compreensão neste nível. E se fizerem perguntas, repasse para a equipe financeira. Diga que você está focado na visão e na estratégia, não nos detalhes. É isso que os CEOs fazem. Ele ergueu a taça de vinho. Confie em mim, Madison, isso é só o começo. Em 6 meses, quando a empresa estiver em dificuldades e seus pais em pânico, eles ficarão gratos quando eu me oferecer para comprar e estabilizar as coisas. Você manterá seu título. Eles manterão a dignidade, e todos sairão ganhando. Exceto Helena. Helena é notícia de ontem. Quando ela perceber o que está acontecendo, será tarde demais para impedir. Marcos brindou com um copo de Madison. Quando a empresa falir, nós a compraremos de volta por um preço irrisório e você finalmente receberá o reconhecimento que merece. Assisti ao vídeo 4 vezes antes de me permitir sentir qualquer coisa. Então fechei meu laptop e comecei a fazer uma nova lista. Esta não era sobre aliados ou evidências. Esta era sobre destruição. Porque Marcus Chen cometeu um erro crítico em seu planejamento. Ele presumiu que eu desapareceria silenciosamente, que aceitaria a derrota e seguiria em frente, que eu era fraco o suficiente para deixar isso acontecer. Ele estava prestes a descobrir o quanto estava errado. Observei à distância Madison assumir o trono. Os relatórios de vigilância de Sarah chegavam diariamente, e eu lia cada um com o interesse imparcial de um cirurgião observando um paciente rejeitar um transplante. A empresa que eu havia construído estava rejeitando a liderança de Madison, e os sintomas estavam aparecendo mais rápido do que eu esperava. No 3º dia de seu reinado, ela mandou demolir meu escritório. A mesa de mogno onde eu havia negociado o acordo com Yamamoto desapareceu, substituída por uma monstruosidade de vidro que parecia pertencer a uma nave espacial. As estantes com 8 anos de relatórios do setor e análises estratégicas foram esvaziadas e substituídas por posteres motivacionais sobre inovação e disrupção. Ela contratou uma assistente pessoal, uma jovem de 23 anos chamada Britney, que havia trabalhado em uma revista de estilo de vida e não tinha a mínima ideia do que um CEO de tecnologia realmente precisava. Eu sabia disso porque Robert Chen, meu antigo diretor de operações, ainda me enviava atualizações por mensagens criptografadas. Ele ainda estava lá dentro, vendo tudo desmoronar. Madison deu uma festa no seu 4º dia. Chamou-a de celebração da nova era. Almoço servido no salão principal de conferências. Champanhe e bolo com o logotipo da empresa. Ela ficou na frente e fez um discurso sobre transformação e novas perspectivas, enquanto os engenheiros seniores ficaram atrás, de braços cruzados. Via as fotos. Reconheci aqueles rostos. Eram os mesmos rostos que costumavam se iluminar quando eu entrava em uma sala com soluções para problemas impossíveis. Agora pareciam enlutados em um funeral. A reunião geral da empresa aconteceu no 6º dia. Madison reuniu todos e anunciou que iria transformar completamente a Anderson Technologies. Ela usou a palavra transformar 11 vezes em um discurso de 20 minutos. Eu sei porque Robert gravou e me enviou o áudio. Mas, quando pressionada para dar detalhes, o que exatamente seria transformado? Como? Em que linha do tempo ela migrou para as palavras da moda? Sinergia, disrupção, mudanças de paradigma. Palavras que não significavam nada, prometiam tudo e entregavam menos que nada. Então veio o memorando que me fez gelar o sangue. Iniciativa de otimização de custos, redução imediata de 30% na equipe de pesquisa e desenvolvimento. Li 3 vezes, certo de que estava entendendo errado. P&D era a nossa vantagem competitiva. Aqueles engenheiros projetaram os algoritmos proprietários que tornaram nosso software indispensável. Eles eram a razão pela qual os clientes pagavam preços altos em vez de optar por concorrentes mais baratos. Cortar 30% não era otimização, era amputação. Robert me ligou naquela noite. Ela está nos destruindo. Marcus Chen lhe deu uma análise de consultoria sobre custos indiretos e ela simplesmente aprovou sem entender o que P&D realmente faz. Estamos perdendo Kevin Martinez para a Microsoft. Julia Chen vai para a Apple. Essas são as pessoas que construíram nossa tecnologia principal. Não dá para simplesmente substituí-las.
Deixe ela fazer isso, eu disse, embora doesse mais do que eu queria admitir. Documente tudo. Marcus Chen apertava ainda mais o cerco. A vigilância de Sarah mostrava que ele se encontrava com Madison 3 vezes por semana. Agora, sempre em restaurantes caros, sempre com a mesma paciência predatória. Ele a orientava em todas as crises, posicionando-se como o salvador. E Madison, desesperada e se afogando, agarrou-se a ele como se ele fosse um bote salva-vidas em vez da âncora que a arrastava para o fundo. O conselho marcou uma reunião de emergência. Robert me enviou a pauta, a revisão da liderança e as opções estratégicas. Ou seja, eles estavam discutindo se deveriam remover Madison ou tentar salvar seu mandato. Marcus apresentaria uma proposta para que a Shen Capital Partners fizesse um investimento significativo em troca de representação no conselho. A armadilha estava se fechando exatamente como ele planejara. Eu poderia tê-la impedido. Um telefonema para o membro certo do conselho. Um e-mail com o vídeo da Madison assinando opções de ações. Uma conversa explicando a vingança de 20 anos do Marcus contra meu pai. Mas eu não contei porque eles ainda não estavam desesperados o suficiente. Eles ainda tinham opções, ainda tinham dignidade, ainda tinham o luxo do orgulho. Eu precisava que eles chegassem ao zero absoluto. O ponto em que me dariam qualquer coisa, exceto quaisquer condições, abririam mão do controle total só para sobreviver. Meu telefone tocou às 2 da manhã de uma quinta-feira, a 111ª ligação. Quase deixei cair na caixa postal como todas as outras, mas algo me fez olhar para a tela. Meu pai ligar às 2 da manhã significava que ele não estava dormindo. Queria dizer que ele tinha passado a noite acordado, provavelmente no escritório, provavelmente olhando para projeções financeiras que mostravam que o trabalho de sua vida estava indo por água abaixo. Deixei cair na caixa postal mesmo assim, mas desta vez liguei imediatamente. A voz dele estava diferente. Não a voz autoritária do CEO, nem a voz decepcionada do pai. Algo quebrado por baixo. Helena, eu sei que você está aí. Eu sei que você está ouvindo isso. Eu sei que você está com raiva e tem todo o direito de estar. Uma longa pausa. Respiração. Cometemos um erro terrível. Eu cometi um erro terrível. Sua mãe e eu pensamos que estávamos protegendo você. Pensamos que Madison estava pronta. Pensamos que não importava o que pensávamos. Estávamos errados. Outra pausa. A empresa vai falir em 2 semanas. Talvez menos. Os bancos estão cobrando empréstimos. Os clientes estão indo embora. Marcus Chen está circulando como um abutre e eu finalmente entendi o que ele anda fazendo. A voz dele falhou. Desculpe. Sinto muito mesmo. Eu deveria ter confiado em você. Eu deveria ter visto o que você construiu. Eu deveria ter dito naquele casamento que você foi o melhor CEO que esta empresa já teve. Silêncio. Por favor, volte. Não por mim. Não pela sua mãe ou pela Madison, mas pelos 230 funcionários que perderão seus empregos. Pelo legado do seu avô. Por tudo que você construiu. Por favor, eu imploro. A mensagem de voz terminou. Fiquei sentado no escuro, segurando meu celular, e não senti nada. Nenhuma satisfação, nenhuma justificativa, apenas a certeza fria e clara de que o momento finalmente havia chegado. Digitei uma única mensagem de texto: amanhã, às 10 horas, no meu apartamento. Venham sozinhos, vocês 3. Então comecei a me preparar para a negociação que decidiria tudo. Cancelei a reunião das 10 horas e enviei uma mensagem às 9h30. Aconteceu um imprevisto. Vamos remarcar. Deixe-os ficar nessa incerteza por mais um tempo. Porque naquela manhã recebi uma ligação de David Higgins, meu advogado, com uma informação que mudaria tudo. Helena, o conselho convocou uma reunião de emergência com os acionistas hoje às 14 horas. Eles são obrigados a notificar todos os principais acionistas e, tecnicamente, você ainda tem 3% do seu pacote de remuneração. A voz dele estava tensa. Acho que você deveria ter um representante lá. Eu não vou. Eu sei. É por isso que estou me oferecendo para ir em seu nome. Apenas como observadora.
Mas, Helena, essas reuniões de emergência não acontecem a menos que algo esteja muito errado. Se estiverem discutindo processos de falência ou venda de ativos, você precisa saber. Concordei e pedi que ele registrasse tudo o que fosse legalmente permitido. Então, sentei-me no meu apartamento e esperei, observando o relógio marcar 2 horas, imaginando meus pais naquela sala de reuniões tentando explicar 3 meses de fracasso catastrófico. David me ligou às 4h15. Você precisa ouvir esta gravação agora. Peguei o arquivo criptografado que ele enviou. A qualidade do áudio era cristalina. Ele devia estar sentado bem na frente. Ouvi o presidente do conselho, Gerald Morrison, abrindo a reunião. Ouvi a chamada dos acionistas. Ouvi a tensão em todas as vozes. Convocamos esta reunião de emergência, disse Gerald, porque os acionistas expressaram sérias preocupações sobre a trajetória financeira da empresa. Em 3 meses, perdemos 35% do nosso valor de mercado. Contratos importantes foram cancelados. Funcionários-chave foram embora. Precisamos de respostas. Uma pausa. Senhor e senhora Anderson, vocês orquestraram a mudança de liderança. Podem explicar o que está acontecendo? Meu pai pigarreou. Reconheci o som que ele fazia quando estava ganhando tempo para pensar. A situação é complexa. Estamos enfrentando alguns desafios de transição enquanto Madison se adapta ao seu papel. Desafios da transição. Uma voz feminina que reconheci era de Patricia Ang, que detinha 8%. Perdemos o acordo com Singapura. A Quantum Dynamics está saindo. Nossa classificação de crédito foi rebaixada. Isso não é transição. Isso é colapso. Patrícia, você precisa entender os problemas subjacentes. A voz da minha mãe era suave e experiente. O que estamos vendo agora é o ápice de problemas que existiam antes da mudança de liderança. Não queríamos falar mal da Helena publicamente, mas, dadas as circunstâncias, você merece a verdade. Minha mão apertou o celular. Helena era dedicada, sem dúvida, mas seu estilo de gestão criou problemas significativos. Só agora estamos descobrindo o contrato de Singapura. Foi mal estruturado desde o início. Termos insustentáveis que nos levariam à falência eventualmente. Madison teve a coragem de desistir. A voz da minha mãe não vacilou. As saídas de funcionários. Muitos deles eram de baixo desempenho, e Helena se recusava a lidar com isso. Na verdade, somos mais fortes sem eles. Isso é um absurdo, repetiu Patrícia. A Helena construiu esta empresa da quase falência para $500 milhão em receita. Ela nos estabilizou. Sim, interrompeu meu pai, mas ela nunca desenvolveu a visão estratégica necessária para o crescimento. Os investimentos que ela fez, as apostas arriscadas em tecnologia e as aquisições superfaturadas ainda estavam desfazendo os danos. A crise atual decorre dos erros passados de Helena que finalmente nos alcançaram. Descobrimos tarde demais quantos problemas ela havia criado. A sala de reuniões explodiu, várias vozes falando umas sobre as outras, Gerald batendo o martelo. Em meio ao caos, ouvi meu pai continuando: Madison está trabalhando muito duro para consertar o que Helena quebrou. Ela contratou consultores experientes, tomou decisões difíceis sobre a estrutura de custos, tentou salvar o que pôde, mas não se pode desfazer 8 anos de má gestão em 3 meses. Isso é história revisionista. Uma voz masculina, provavelmente Thomas Shen, sem parentesco com Marcos, que detinha 6%. Eu estive neste conselho durante todo o mandato de Helena. Li todos os relatórios trimestrais. Ela foi excepcional. Você viu o que ela queria que você visse. A voz da minha mãe ficou fria. Helena era muito boa em administrar a percepção, mas os fundamentos subjacentes estavam se deteriorando. Estamos apenas sendo honestos sobre a situação que herdamos. Silêncio. Então a voz de Madison, baixa, mas clara. Sei que tenho muito a aprender, mas estou tentando consertar a fundação que minha irmã deixou para trás. É mais difícil do que qualquer um imagina. A reunião continuou por mais 40 minutos. Discussões, acusações, exigências de documentação, mas a narrativa já estava plantada. Helena criou os problemas. Madison está tentando resolvê-los.
A família está se unindo, se protegendo com o meu sacrifício. Ouvi a gravação inteira 2 vezes. Então, abri meu laptop e abri a apresentação que estava preparando. Os boatos a todo vapor. Tomei café com Thomas Fitzgerald na manhã de sexta-feira, em território neutro, no Starbucks em Midtown, onde ninguém do nosso mundo nos reconheceria. Ele estava conversando com pessoas que ainda estavam dentro da empresa. Eles acham que você está orquestrando um retorno, disse ele, adicionando açúcar ao café. Metade da equipe restante está atualizando o LinkedIn, mas esperando para ver se você retorna primeiro. A outra metade está abandonando o barco o mais rápido possível. Ontem, Madison tentou fazer um discurso motivacional sobre como enfrentar a tempestade juntos. 3 pessoas saíram durante o discurso dela. O que a diretoria está dizendo? Divididos. 4 querem forçar Madison a sair imediatamente. 3 querem dar a ela 6 meses de prisão com supervisão rigorosa. 2 estão ouvindo a proposta de Marcus Chen sobre uma injeção de capital. Gerald Morrison está tentando manter as coisas sob controle, mas está perdendo o controle. Thomas se inclinou para a frente. Eles vão te ligar oficialmente, provavelmente no início da semana que vem. A questão é, o que você vai exigir? Eu estava trabalhando naquela lista há 3 meses. Cada noite sem dormir, cada momento de paciência calculada, me preparava para a negociação que eu sabia que viria. Eu não voltaria para salvá-los. Eu voltaria para possuí-los. A ligação chegou no domingo à noite. Meu pai, com a voz monótona e exausta, precisamos nos encontrar, todos nós, amanhã de manhã. Sua mãe, Madison e eu. Por favor. Meu apartamento, 9 horas. Venha sozinho. Sem advogados, sem Marcus Chen, sem consultores. Acordado. Eles chegaram às 8h55, o que me mostrou quão desesperados estavam. Minha mãe usava pouca maquiagem, parecendo mais velha do que eu jamais a vira. O terno do meu pai estava amassado. Os olhos de Madison estavam vermelhos e inchados de tanto chorar. Eles se sentaram no meu sofá de couro branco como réus aguardando sentença. Deixei o silêncio se estender, preparei um café que não lhes ofereci. Por fim, sentei-me em frente a eles na cadeira que havia posicionado para obter o máximo de vantagem psicológica, um pouco mais alta, iluminada pela janela. A empresa tem 2 semanas de capital operacional restante, disse meu pai. Talvez 3, se atrasarmos alguns pagamentos. O conselho quer respostas. Marcus Chen está circulando. Os clientes estão indo embora. Estamos sem opções. Você tem uma opção, eu disse. Eu. As mãos da minha mãe se contorceram no colo. Sabemos que cometemos erros. Estamos preparadas para nos desculpar. Não quero suas desculpas. Quero sua rendição completa. Peguei o documento que havia redigido com David Higgins, meu advogado, 53 páginas de termos, condições e exigências inegociáveis. Se vocês querem que eu salve a Anderson Technologies, aqui estão minhas condições: controle operacional total, presidente do conselho com direito a voto de desempate e reestruturação de todos os cargos executivos com minha aprovação, transparência total em todas as transações financeiras e remoção de quaisquer consultores ou assessores que eu considere comprometidos, incluindo Marcus Chen. Madison se afasta de todas as funções executivas imediatamente. Ambos mantêm suas ações, mas nenhum poder de decisão por um período mínimo de 5 anos. O silêncio era absoluto. Você está nos pedindo para lhe dar tudo, disse meu pai. Não, estou exigindo que você devolva o que roubou de mim há 3 meses. A diferença é que, desta vez, sou eu quem tem poder. Você precisa de mim. Eu não preciso de você. Inclinei-me para a frente. Você me humilhou no casamento da Madison. Disse a 250 pessoas que eu era incompetente. Deixou que ela me demitisse na frente de todos que importavam na minha vida profissional. Depois, tentou me culpar pelo desastre que você criou. Então, não estou interessado em acordo ou negociação. Estes são os meus termos. Aceite-os completamente, ou eu vou embora, e você perde tudo. Madison começou a chorar. Minha mãe olhou para meu pai, que estava sentado com a cabeça entre as mãos.
Como sabemos que você não vai simplesmente assumir o controle e nos deixar de fora para sempre? Perguntou minha mãe. Não precisa. Você tem que confiar em mim do mesmo jeito que eu confiei em você 3 meses atrás. Levantei-me. Você tem até o meio-dia de amanhã para decidir. Depois disso, vou aceitar uma oferta de uma empresa de capital de risco que quer me contratar para lançar uma empresa concorrente. Vou ficar com cada relacionamento com clientes, cada funcionário-chave e cada vantagem estratégica que construí. E vou enterrar a Anderson Technologies. A escolha é sua. Fui até a porta e a abri. Amanhã ao meio-dia. Responda por mensagem. Sim ou não, nada mais. Eles saíram em silêncio. Quando Madison passou, ela sussurrou: desculpe. Não, eu disse. Você está desesperado. Há uma diferença. Fechei a porta e me encostei nela, com o coração disparado e as mãos tremendo de adrenalina. Tudo se resumia às próximas 27 horas. Ou eles se renderiam completamente, ou eu queimaria tudo e construiria algo novo das cinzas. De qualquer forma, eu já tinha vencido. A mensagem chegou às 11h47 do dia seguinte, 13 minutos antes do meu prazo, uma única palavra do telefone do meu pai: sim. Esperei até 12h01 para responder: sede da Anderson Technologies, sala de conferências a 14 horas de hoje. Traga seu advogado. Eu terei o meu. David Higgins me encontrou no saguão às 13h45. Ele carregava 2 pastas, uma com os contratos e outra com a documentação comprobatória. Passamos a manhã refinando cada cláusula, fechando cada brecha, antecipando cada objeção. Não se tratava de uma negociação. Era uma cerimônia de rendição, e eu pretendia torná-la irrefutável. Eles vão rejeitar a exigência de desculpas públicas, disse David enquanto entrávamos no elevador. Esse vai ser o ponto de discórdia. Assim, eles poderão assistir a empresa falir. Não estou abrindo mão da transparência. O elevador apitou. 18º andar, andar executivo. Eu não vim aqui desde o casamento. Andar por aqueles corredores era como retornar a uma cena de crime. A sala de conferências foi onde realizei minha primeira reunião do conselho há 8 anos, onde apresentei o plano de recuperação que salvou a empresa e onde negociei o acordo com Yamamoto por videoconferência às 3 horas da manhã. Meus pais e seu advogado, Bernard Kessler, de cabelos grisalhos e rico, sentaram-se de um lado da mesa. Madison não estava lá. Onde está minha irmã? Perguntei. Ela se recusou a vir, disse minha mãe baixinho. Ela está extremamente chateada com os termos. Então ela pode ficar chateada e desempregada. Isso não funciona sem a demissão dela. Permaneci de pé. Devo ir agora ou ela já está a caminho? Meu pai pegou o celular e digitou alguma coisa. 2 minutos depois, Madison entrou pela porta, parecendo que não tinha dormido. Ela se sentou na outra ponta da mesa, o mais longe possível de mim. David distribuiu 3 cópias do acordo, com 15 cláusulas em 23 páginas. Vamos analisar isso sistematicamente, disse ele. Cláusula 1. Helena Anderson assume o cargo de CEO com plena autoridade operacional, com efeito imediato após a assinatura. Bernard Kessler ajeitou os óculos. Meus clientes preferem um CEO interino com um período de avaliação de 6 meses. Não, eu disse. Nomeação permanente ou nada feito. Eles tinham uma CEO interina. Ela destruiu 35% do valor da empresa em 3 meses. Já passamos dos períodos de experiência. O maxilar do meu pai se contraiu, mas ele assentiu. Cláusula 2, continuou David, o senhor e a senhora Anderson mantêm suas participações acionárias, mas renunciam a todo o controle operacional. Não há votos do conselho nas decisões da administração, nem interferência em contratações, demissões, contratos ou direcionamento estratégico. Eles se tornam apenas investidores passivos. Isso está nos privando de poder na nossa própria empresa, disse meu pai, elevando a voz. Helena, você não pode esperar seriamente que não tenhamos voz ativa. Você me tirou o poder no casamento da Madison, interrompi, na frente de 250 pessoas. Você me chamou de incompetente. Você deixou a Madison me demitir publicamente. Esta é uma retribuição justa.
Você escolheu me humilhar. Agora você arca com as consequências. Nós somos seus pais. Nós criamos você. Nós lhe demos tudo. Você me deu 8 anos para me provar repetidamente enquanto esperava. Meu telefone tocou. Patrícia Ang, acabei de ler os e-mails. Meu Deus, Helena, isso é pior do que qualquer um imaginava. Eu sei. Madison estava trabalhando com Shen o tempo todo. O anúncio do casamento, a coletiva de imprensa de hoje, foi tudo encenação. Ela fez uma pausa. Há quanto tempo você sabe? Tempo suficiente para deixá-lo se enforcar. Fechei meu laptop. Reunião de emergência do conselho amanhã de manhã. Apresentarei tudo então. O conselho já está elaborando a pauta. Madison já era. Seus pais provavelmente já eram, pelo menos em termos de credibilidade. Você está prestes a conseguir tudo o que queria. Desliguei o telefone e fiquei na janela, observando as luzes da cidade. A coletiva de imprensa de Madison fora sua última jogada desesperada, e ela agiu exatamente como eu previra, emocional, manipuladora, teatral. E agora a verdade desmantelava sua história em tempo real. Meu telefone vibrou novamente. Mensagem de um número desconhecido: você vazou aqueles e-mails. Você a destruiu. Está feliz agora? Não respondi porque quem enviou a mensagem, provavelmente Madison, possivelmente minha mãe, não entendeu. Eu não havia vazado nada. Simplesmente esperei a verdade vir à tona por si só. Às vezes, a melhor vingança é a paciência. Amanhã, eu entraria naquela sala de reuniões e recuperaria tudo o que eles roubaram. Não porque eu tivesse tramado, manipulado ou jogado sujo, mas porque eu havia construído algo real que eles não poderiam destruir, por mais que tentassem. A verdade, como eu disse a David, não temia escrutínio. E eu também não. Acordei às 5 horas da manhã com 347 notificações. Os e-mails vazados se espalharam por todas as plataformas da noite para o dia. Twitter, LinkedIn, Reddit e até mesmo o TikTok tinham contas comerciais analisando a conspiração. Quando preparei meu café, os principais veículos de comunicação já estavam publicando a notícia como manchete. O e-mail que mais destruiu Madison tinha data de 4 meses antes do casamento. Ela havia escrito para Marcos: quando a empresa perder valor o suficiente, você adquirirá 51% das ações pelo preço deprimido. Eu ficarei com 20% e manterei o cargo de CEO como figura de proa. Helena será completamente eliminada. E, honestamente, meus pais também cumpriram seu papel. Podemos tirá-los do cargo assim que você assumir o controle. Eles são antiquados demais para ver para onde a tecnologia está indo. A CNN Business exibiu esse parágrafo na tela do seu programa matinal. O apresentador leu 2 vezes, enfatizando: serviram ao seu propósito e os eliminaram gradualmente. A traição não era mais apenas contra mim. Madison planejava se livrar dos nossos pais como se fossem equipamentos obsoletos. Outro e-mail mostrava Marcos instruindo-a sobre quais contratos sabotar. O acordo de Singapura é sólido demais. Você precisa torpedeá-lo pessoalmente. Vá para a reunião despreparado. Seja indiferente. Faça-os perder a confiança. Quando tudo desandar, o conselho entrará em pânico. As ações cairão ainda mais e estaremos mais próximos do nosso preço-alvo. Madison respondeu: isso não me fará parecer incompetente? Marcos, é esse o ponto. Você parece incompetente. Helena parece justificada. Seus pais ficam desesperados. E eu me torno o salvador com uma injeção de capital. Todos recebem o que precisam. Marquei minha coletiva de imprensa para as 10 horas na sede da empresa, não um salão de hotel como a apresentação teatral de Madison, mas o lugar onde o trabalho de verdade acontecia, onde a verdade residia nos relatórios trimestrais, lançamentos de produtos e conquistas dos funcionários. 50 jornalistas compareceram. Subi em um pódio na sala de conferências principal, com o logotipo da Anderson Technologies atrás de mim, e desmantelei metodicamente cada mentira que Madison havia contado. Ontem, minha irmã deu uma entrevista coletiva me acusando de sabotagem e manipulação. Hoje, apresento as evidências documentadas do que realmente ocorreu. Exibi na tela o acordo secreto que Madison assinou com Shen Capital Partners.
Este contrato, assinado por Madison Anderson em 15 de junho, concede a Marcus Chen o direito de comprar ações da empresa por $18, quando o valor de mercado era de $32. Foi elaborado para lucrar com o colapso da empresa, um colapso que ela estava ativamente criando. Em seguida, mostrei os registros bancários. Estas são transferências eletrônicas da Shen Capital Partners para a conta pessoal de Madison Anderson, $2 milhões em 4 meses. O primeiro pagamento de $500 mil veio uma semana depois que ela foi nomeada CEO. Os pagamentos não foram divulgados ao conselho, não foram declarados como receita e violam diversas regulamentações de valores mobiliários. A sala estava em silêncio absoluto, exceto pelos obturadores das câmeras. Aqui está uma gravação de áudio de uma reunião de 3 semanas atrás. Reproduzi o clipe que Sarah havia obtido. A voz de Madison: quanto mais a ação precisa cair antes de você fazer sua jogada? Marcus: mais 15%. Continue cortando os departamentos errados. Continue alienando os sócios. Seus pais ainda confiam em você, então use isso. Assim que chegarmos a $20 por ação, vou propor o pacote de resgate, e o conselho vai me implorar para salvá-los. Pausei a gravação. Minha irmã não cometeu erros inocentes como nova CEO. Ela destruiu sistematicamente o valor da empresa sob a direção de um invasor corporativo que planeja uma aquisição hostil há meses. A prova final foram os relatórios falsificados. Madison orientou nossa equipe financeira a alterar dados históricos para fazer com que minha gestão parecesse menos bem-sucedida. Ela queria munição para me desacreditar quando eu inevitavelmente tentasse retornar. Nosso CFO interino prestou depoimento sob juramento confirmando essas instruções. A SEC investigará essas alterações como potencial fraude de valores mobiliários. Respondi a perguntas por 30 minutos. Cada resposta foi embasada em documentação. Cada alegação tinha evidências que a sustentavam. Eu não precisava de emoção, lágrimas ou narrativas de vítimas. Eu tinha fatos. Ao meio-dia, a história havia se invertido completamente. Madison Anderson orquestrou sabotagem empresarial para lucro pessoal. Invasão corporativa de Marcus Chen exposta por conspiração familiar. CEO de tecnologia enfrenta acusações de fraude após irmã revelar conspiração. O conselho enviou uma carta de emergência exigindo a renúncia imediata de Madison e anunciando uma investigação interna. 3 acionistas entraram com ações judiciais buscando indenização. A SEC abriu um inquérito formal sobre as transferências financeiras e relatórios falsificados. Meus pais emitiram uma declaração por meio de seu advogado, expressando choque e traição com as ações de Madison. Minha mãe ligou às 14 horas. Quase não atendi, mas a curiosidade venceu. Nós não sabíamos. Sua voz soou rouca. Helena, juro por Deus, não sabíamos que ela estava trabalhando com Marcus. Não sabíamos do dinheiro nem do plano para nos remover. Achávamos que ela tinha rompido o relacionamento. Achávamos que ela só precisava de orientação. Achávamos que Marcus estava orientando ela. Você achou que eu era o problema, eu disse. Estava tão convencido de que eu era a ameaça que nunca olhou para o perigo real. Ela é nossa filha. Vocês duas são nossas filhas. Como nós. Sua voz falhou. Como nos recuperamos disso? Você não. Não com Madison. Ela escolheu Marcus em vez de todos nós. Assisti a CNN reprisar o áudio de Madison e Marcus discutindo a aquisição. E comigo, isso depende de você conseguir aceitar que estava catastroficamente errada. Desliguei, sentei-me no meu escritório, meu antigo escritório que eu recuperaria oficialmente na segunda-feira, e não senti nada parecido com vitória, apenas exaustão e um vazio estranho onde costumava haver raiva. Sarah ligou às 21 horas. Você precisa ver isso. Madison acabou de sair do apartamento dela. Ela está dirigindo. Estou seguindo ela agora. Para onde ela está indo? Indo em direção ao prédio de escritórios de Marcus Chen em Midtown. Ela está ligando para ele várias vezes a 1 hora. Ele não atendeu nenhuma delas. Baixei o aplicativo de rastreamento que Sarah havia instalado no carro de Madison. Tecnicamente legal, mas eu já não me importava mais com sutilezas legais. Observei o ponto azul se mover pelo trânsito de Manhattan em direção à sede da Shen Capital Partners. Fique com ela, eu disse a Sarah.
Quero saber o que acontece quando ela chegar lá. 20 minutos depois, o vídeo de Sarah mostrou o carro de Madison entrando freneticamente no estacionamento do prédio. Madison saltou, sem se dar ao trabalho de fechar a porta direito, e correu em direção ao elevador. Seu cabelo estava Ele disse, o único resultado aceitável é sua retirada completa da Anderson Technologies e nossa família vendendo a ele 49% das ações pelo preço dele. Ele disse, se não concordarmos, as ameaças continuarão. Ele não admitiu explicitamente ter ameaçado você, mas a implicação era clara. A voz do meu pai tremeu. Helena, acho que ele está falando sério. Acho que ele vai te machucar se você continuar brigando. Então vou lutar com mais afinco. Fiquei em pé na minha janela, olhando para a rua onde outro sedã, este fornecido pela minha equipe de segurança, vigiava o prédio. Pai, você criou essa situação quando roubou dele há 20 anos. Não estou desculpando o que ele está fazendo agora, mas você começou esta guerra, e agora eu vou acabar com ela. Se matando. Expô-lo tão completamente que ele vá para a prisão e nunca mais possa ameaçar ninguém. Afastei-me da janela. Tenho provas de crimes federais. Tenho jornalistas prontos para publicar. Tenho promotores interessados em assumir o caso. Marcos cometeu um erro quando foi atrás da minha família. Ele demonstrou fraqueza, e vou explorar isso. Você parece muito comigo. A risada do meu pai era amarga. Implacável, obstinado, disposto a sacrificar relacionamentos para vencer. Não, pareço alguém que aprendeu com os seus erros. Você destruiu sua parceria por dinheiro e ego. Eu estou destruindo Marcos para proteger as pessoas. Há uma diferença. A ligação terminou mal. Meus pais imploraram para que eu reconsiderasse. Ambos se ofereceram para dar a Marcos o que ele quisesse. Ambos priorizaram minha segurança imediata em detrimento da justiça a longo prazo. Eu entendia o medo deles. Até apreciei a preocupação deles, agora que finalmente era voltada para me proteger, em vez de me controlar. Mas eu não conseguia parar. Não quando eu estava tão perto. Não quando Marcos tinha mostrado sua carta na manga. Adormeci no meu sofá com as luzes acesas e câmeras de segurança monitorando todas as entradas. Acordei às 6 horas com batidas na porta. Gray estava parado no corredor, com um rosto sério. Você precisa ver isso. Foi deixado do lado de fora da sua porta entre 3 horas e 4 horas da manhã. Nossas câmeras flagraram uma figura de moletom derrubando o objeto, mas o rosto estava coberto. Ele me entregou um envelope acolchoado. Dentro havia uma fotografia, uma foto de família de 10 anos atrás, todos nós no dia de ação de graças, meus pais, Madison e eu, sorrindo como se realmente gostássemos um do outro. Alguém havia rasgado a foto em pedaços e colado de volta. No meu rosto, estava escrito com marcador vermelho, você é o próximo. Fiquei olhando para aquilo, sentindo um gelo se acumular no estômago. Não se tratava mais de negócios. Não se tratava de aquisições corporativas ou ressentimentos de 20 anos. Tratava-se de Marcus Shen, disposto a machucar pessoas, disposto a cruzar limites que não podiam ser descruzados. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para o Julian: publique a matéria amanhã. Não me importo se a checagem dos fatos ainda não terminou. Estamos sem tempo. Então liguei para David Higgins. Marque uma reunião com o FBI hoje. Tenho provas de conspiração criminosa, fraude eletrônica e agora ameaças criminosas. Quero Marcus Shen sob custódia federal antes do final da semana. Gray tocou meu braço. Senhora Anderson, talvez a senhora devesse considerar? Não. Olhei para a fotografia rasgada, para o meu rosto mais jovem marcado pela destruição. Não vou fugir. Não vou me esconder. E não vou deixá-lo vencer. Aumentem a segurança, documentem tudo e preparem-se, porque esta guerra acabou de se tornar nuclear. A mensagem do meu pai chegou às 7 horas, reunião de família, nossa casa, hoje às 10 horas, não negociável. Todos nós precisamos estar lá. Eu não ia à casa dos meus pais desde antes do casamento. Subir aqueles degraus familiares de arenito marrom era como entrar em território inimigo. Gray insistiu em me acompanhar até a porta, esperando do lado de fora caso algo desse errado. Apreciei a precaução mais do que gostaria de admitir. Minha mãe abriu a porta.
parecia exausta, a maquiagem incapaz de esconder as noites sem dormir. Obrigada por terem vindo. Sua voz era formal, distante. Estão todos no escritório. O escritório cheirava a couro velho e a colônia do meu pai. Madison estava sentada na cadeira do canto, com os braços em volta do corpo, recusando-se a olhar para mim. Meu pai estava em pé perto da janela, com as mãos cruzadas atrás das costas. O advogado da família, Bernard Kessler, estava sentado à escrivaninha com documentos espalhados à sua frente. Sente-se, Helena, meu pai gesticulou para a cadeira vazia. Sua voz carregava um peso que eu nunca tinha ouvido antes, não raiva, nem decepção, mas algo mais próximo da derrota. Sentei-me, esperei, deixei o silêncio se prolongar. Esta situação saiu completamente do controle, disse meu pai, virando-se da janela. Marcus Shen está ameaçando nossa família. Sua mãe está sendo vigiada. Você recebeu uma ameaça de morte. A reputação de Madison está destruída. Nossa empresa está presa em uma guerra que está se tornando perigosa para todos os envolvidos. Ele parecia ter mais do que seus 62 anos. Sua mãe e eu passamos os últimos 3 dias discutindo o que fazer. Consultamos advogados, conversamos com especialistas em segurança, oramos por orientação e chegamos a uma decisão. Minha mãe se moveu para ficar ao lado dele, com a fachada unida ainda intacta depois de tudo. Estamos transferindo o controle total da Anderson Technologies para você, disse meu pai. Não interinamente, nem em estágio probatório, controle total. Bernard empurrou documentos sobre a mesa. Estes documentos transferem todos os direitos de voto associados às ações combinadas dos seus pais, 45% da empresa, para você por um período de 5 anos. Eles também estão renunciando a todos os cargos do conselho e funções executivas. Você terá autoridade unilateral sobre as operações, a estratégia e a governança da empresa. Peguei os documentos e examinei a linguagem jurídica. Era exatamente o que eu havia exigido semanas antes, porém mais abrangente. Por que agora? Porque estávamos errados, a voz da minha mãe falhou. Sobretudo, sobre Madison estar pronta, sobre você ser independente demais, sobre priorizar o controle em detrimento da competência. Deixamos nossos egos e nosso favoritismo quase destruírem o que levou uma vida inteira para construir. E agora nossos erros colocaram você em perigo físico. Estamos lhe dando o poder de salvar a empresa e proteger esta família como achar melhor, disse meu pai. Sem interferência, sem questionamentos, sem votações no conselho ou comitês executivos para atrasá-lo. Você queria autoridade total. Você a tem. Madison levantou a cabeça bruscamente. O quê? Você só está dando tudo de si para ela? Sim, meu pai não olhou para ela. Somos. Depois de tudo que eu fiz, de todos os erros que cometi, você ainda está escolhendo ela em vez de mim? A voz de Madison se elevou. Eu também sou sua filha. Você conspirou com Marcus Shen, disse meu pai com voz de aço. Você tirou dinheiro dele. Sabotou contratos. Planejava tirar sua mãe e eu da empresa assim que Marcus assumisse o controle. Nós lemos os e-mails, Madison. Todos eles. Fui manipulada. Ele mentiu para mim. Me fez pensar. Você tem 26 anos, minha mãe finalmente recuperou a compostura. Você não é uma criança. Você fez escolhas. Você pegou 2 milhões de dólares. Você destruiu o trabalho da sua irmã deliberadamente. Não fique aí se dizendo uma vítima quando você era uma participante voluntária. Madison se levantou, tremendo. Então é isso? Você está me excluindo completamente, dando tudo para Helena e eu não ganho nada? Você manterá suas ações, disse Bernard calmamente. Mas sem direito a voto, sem autoridade operacional, sem cargo no conselho. Você receberá dividendos como qualquer outro investidor passivo. Só isso. Como você pode fazer isso? Madison olhou para mim, com os olhos brilhando de mágoa e raiva. Você os colocou contra mim? Você destruiu nossa família. Tudo o que aconteceu é culpa sua, por ser tão obcecado pelo poder que não me deixou ter nada. Não. A voz do meu pai interrompeu suas acusações. Tudo o que aconteceu é culpa nossa, por colocá-la em uma posição para a qual você não estava preparada,
porque éramos orgulhosos demais para admitir que Helena era a melhor escolha. E a culpa é sua, por escolher vingança e dinheiro em vez de lealdade e honestidade. Helena não destruiu esta família. Nós destruímos. Você, sua mãe e eu. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Madison, Daniel Heston. Fui CFO de Marcus Chain por 8 anos. Aprovava transações que sabia serem legais porque ele ameaçava minha família se eu não as aprovasse. Quando finalmente tentei sair, ele me fez passar por uma auditoria da Receita Federal, me processou por quebra de contrato e me colocou na lista negra do setor. Passei 3 anos construindo este caso, documentando tudo, esperando por alguém forte o suficiente para usá-lo. Por que eu? Por que não vai você mesmo às autoridades? Porque estou comprometido. Participei de crimes, mesmo sob coação. Meu depoimento por si só não basta. Advogados de defesa destruiriam minha credibilidade. Mas você está limpo. Você tem legitimidade. E tem motivação para levar isso até o fim. Ele fez uma pausa. Marcus destruiu minha carreira porque eu o questionei. Ele está tentando destruir sua família porque seu pai o traiu décadas atrás. Nós dois queremos a mesma coisa, ele na prisão, onde não possa machucar mais ninguém. Agradeci, desliguei e imediatamente reuni minha equipe, David Higgins, Karen Wu, Julian Price, do Wall Street Journal, e uma especialista em relações públicas de crise chamada Rebecca Torres, que lidou com escândalos de fraude corporativa para empresas da Fortune 500. Nós nos encontramos em uma sala de conferências que eu havia alugado com o nome de uma empresa falsa. O plano é o seguinte, eu disse, projetando as evidências na tela. Atacaremos Marcus de 3 direções simultaneamente. David envia o pacote de evidências ao FBI, à SEC e à Receita Federal com uma queixa formal. Julian publica a história no Journal com a documentação completa. Rebecca coordena com todos os parceiros comerciais de Marcus. Avisamos que eles estão associados a uma organização criminosa e damos 24 horas para cortar relações antes de serem implicados. Quando? David perguntou. Segunda-feira de manhã, 6 horas, horário do leste. O FBI recebe as evidências primeiro. O artigo é publicado às 8 horas. As notificações aos parceiros são enviadas às 9 horas. Ao meio-dia, o mundo de Marcus Chain desmorona completamente. Rebecca se inclinou para a frente. Você entende que isso vai acabar com ele para sempre, não apenas financeiramente, mas criminalmente. Ele passará as próximas 2 décadas em uma prisão federal. Ótimo, eu disse, sem hesitar. Ele ameaçou minha família. Ele manipulou minha irmã. Ele destruiu 7 empresas e inúmeras vidas em 20 anos. Isso acaba na segunda-feira. Passamos o fim de semana finalizando os detalhes. O artigo de Julian foi devastador, 6.000 palavras documentando 15 anos de fraude, ilustrado com registros bancários e evidências de e-mail. David preparou queixas criminais para 3 agências federais. Rebecca elaborou advertências para os 37 atuais sócios de Marcus. No domingo à noite, eu estava sentada no meu escritório revisando tudo uma última vez quando minha assistente bateu. Senhora Anderson, sua irmã está aqui. Ela disse que é urgente. Madison apareceu na minha porta, parecendo que não dormia há dias. Seu cabelo estava sujo, a maquiagem borrada, vestindo jeans e uma camiseta amassada. Preciso falar com você. Não temos nada para discutir. Por favor. Sua voz falhou. Por favor, Helena. Cometi um erro enorme. Estou encrencada e não sei a quem mais recorrer. Contra meu bom senso, gesticulei para a cadeira em frente à minha mesa. Ela desabou nela, com as mãos trêmulas. O Marcus tem gravado tudo, cada reunião, cada conversa. Ele gravou uma gravação minha discutindo a sabotagem, as manipulações contratuais, tudo. Ela pegou o celular e me mostrou uma mensagem de texto. Ele está ameaçando enviar essas gravações aos promotores se eu não transferir mais de 30% das minhas ações para ele e toda a minha herança. Ele diz que, se eu recusar, vai me processar por fraude e conspiração. Posso pegar 10 anos de prisão. Olhei para a mensagem. Era exatamente o tipo de jogada de alavanca que Marcus faria, extorquir Madison por tudo o que lhe restava e depois descartá-la quando ela não fosse mais útil.
Por que veio até mim? Perguntei friamente. Você o escolheu em vez da sua família. Você o ajudou a tentar nos destruir. Porque estou apavorada, e você é a única pessoa inteligente o suficiente para saber o que fazer. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu sei que não mereço sua ajuda. Sei que te traí, mas, por favor, Helena, eu sou sua irmã. Estou te implorando. Olhei para ela, aquela versão quebrada da mulher presunçosa que me demitiu em seu casamento, e senti algo mudar. Não, perdão, eu não estava pronta para isso, mas o reconhecimento de que Madison também era uma vítima, apenas uma que havia feito escolhas terríveis. E se eu deixasse Marcos destruí-la agora, não seria melhor que ele? As gravações não importam, eu disse baixinho. Amanhã de manhã, Marcos Chen terá problemas muito maiores do que chantagear você. Confie em mim. O que você vai fazer? Acabe com ele. Levantei-me. E você vai me ajudar a fazer isso. Madison sentou-se à minha frente, com o rímel escorrendo pelas bochechas, parecendo mais vulnerável do que eu jamais a vira. Parte de mim queria sentir satisfação com o desespero dela, mas, na verdade, eu só me sentia cansada. Conte-me tudo, eu disse. E quero dizer tudo mesmo. Chega de mentiras. Ela pegou o celular com as mãos trêmulas e me mostrou uma série de mensagens de texto de Marcos. Ele vem gravando nossas reuniões há meses. Ele me gravou em vídeo discutindo a sabotagem, os relatórios falsificados, as manipulações contratuais. Ele diz que tem o suficiente para me acusar de fraude, conspiração e violações de valores mobiliários. Sua voz falhou. Mas ele fará tudo desaparecer se eu assinar mais de 30% das minhas ações, tudo que mamãe e papai me deram. Se eu recusar, ele enviará as provas aos promotores federais. Rolei as mensagens. O tom de Marcos evoluiu de mentor para manipulador e, finalmente, para extorsionário. Você precisa entender uma coisa imediatamente. Suas ações não são mais suficientes. Assim que eu controlar 51% através de você e meus contratos de opção, posso liquidar a Anderson Technologies aos poucos. Você não receberá nada. Sua família não receberá nada. Ele me disse que se eu tentasse ir à polícia ou contar a alguém, ele divulgaria e-mails adulterados, fazendo parecer que tudo foi ideia minha. Ele garantiria que eu fosse para a prisão enquanto ele saísse ileso. Madison olhou para mim, com os olhos vermelhos e inchados. Eu fui estúpida e gananciosa, e deixei que ele me usasse. Eu sei disso agora, mas Helena, estou apavorada. Não sei como pará-lo. Coloquei o celular dela de lado e observei seu rosto. Não era a irmã convencida que me demitira publicamente ou que ficará em silêncio enquanto nossos pais me culpavam por seus fracassos. Era alguém que finalmente entenderá que havia sido um peão em um jogo muito mais perigoso do que imaginava. Por que eu deveria te ajudar? Perguntei. Você escolheu Marcos em vez de mim, em vez dos nossos pais. Você pegou o dinheiro dele, seguiu as instruções dele e destruiu contratos que passei anos construindo. Você estava naquela coletiva de imprensa e me chamou de sabotador. Dê-me um motivo para eu não deixar você enfrentar as consequências das suas próprias escolhas. Porque éramos próximos. Sua voz era quase um sussurro. Lembra quando eu tinha 7 anos e me perdi no shopping? Você tinha 14. Passou 2 horas vasculhando todas as lojas até me encontrar escondida na livraria, apavorada. Você segurou minha mão o caminho todo para casa. Disse que sempre me protegeria, acontecesse o que acontecesse. Eu me lembrava. Eu me lembrava de muitas coisas de antes da ambição e do favoritismo dos pais terem envenenado nosso relacionamento. Eu me lembrava de ensiná-la a andar de bicicleta, de ajudá-la com as inscrições para a faculdade, de ficar genuinamente orgulhoso quando ela entrou na faculdade de administração. Isso foi há muito tempo, eu disse. Você não é mais aquela garotinha assustada. Você é uma mulher de 26 anos que cometeu fraude por dinheiro. Eu sei, e mereço enfrentar as consequências. Mas se Marcos me destruir, ele ganha tudo. Ele se vinga da nossa família, toma a empresa e vai embora enquanto eu estiver na prisão. É isso que você quer? Levantei-me e fui até a janela, olhando para as luzes da cidade. A parte lógica do meu cérebro dizia para deixar Madison queimar. Ela tinha feito suas escolhas. Ela tinha pegado o dinheiro do Marcos.
Ela tinha tentado ativamente me destruir. As consequências naturais seriam a justiça feita. Mas outra parte, a parte que se lembrava de tê-la ensinado a trançar o cabelo, que havia comemorado sua formatura do ensino médio, que um dia amou como uma irmã, não conseguia deixar isso de lado. Eis o que vai acontecer, eu disse, virando-me para encará-la. Você vai se arrepender disso, disse ele, pegando o casaco. Seja lá o que você acha que sabe, seja lá quais forem as evidências que você acha que tem, você vai se arrepender de ter começado esta guerra. Eu não comecei. Você começou há 20 anos, quando decidiu que a vingança valia a pena destruir vidas. Estou apenas terminando. Marco saiu sem dizer mais nada. Sentei-me novamente e terminei meu café, observando pela janela enquanto ele entrava em seu carro e desaparecia no trânsito de Manhattan. Sarah enviou uma mensagem em segundos. Consegui tudo, áudio e vídeo perfeitamente nítidos. Ele basicamente confirmou a investigação, sem negá-la. Paguei a conta e voltei para o escritório. Meu telefone tocou quando cheguei à rua. Robert Shen, com a voz urgente. Helena, temos um problema. Alguém invadiu o escritório ontem à noite. A segurança encontrou o aparelho quando chegou esta manhã. Foram direto para a sala dos servidores. O que eles levaram? É isso aí. Eles não levaram nada. Eles destruíram. Destruíram os servidores de backup. Jogaram algum tipo de ácido nos discos principais. Está tudo corrompido. Parei de andar. E os backups externos? Verificando agora. Mas Helena, quem fez isso sabia exatamente o que estava mirando. Não mexeram em mais nada, apenas nos servidores que armazenavam nossos registros financeiros e arquivos de e-mail. A jogada de despedida de Marcos. Ele não podia fazer as evidências federais desaparecerem, mas podia tentar apagar qualquer documentação que ainda tivéssemos internamente, dificultando a comprovação da extensão de sua manipulação e a demonstração da cronologia da conspiração. Extraia tudo do armazenamento em nuvem imediatamente. Faça cópias das cópias. E, Robert, aumente a segurança. Isso vai piorar antes de melhorar. Desliguei e olhei para a cidade ao meu redor, de repente consciente de quão exposta eu estava. Marcos estava encurralado, desesperado, e pessoas desesperadas tomavam decisões perigosas. Mandei uma mensagem para o Gray. O Marcos sabe de tudo. Ele vai piorar a situação. Fique por perto. A resposta dele foi imediata: já estou nisso. Você não está sozinho. Mas ali, parado na calçada lotada, cercado por estranhos vivendo suas vidas normais, eu me sentia realmente muito sozinho. A guerra havia começado oficialmente, e eu tinha acabado de dar o primeiro tiro. Fiquei na sala do servidor, avaliando os danos enquanto Robert e nosso diretor te explicavam o que havia sido destruído: discos rígidos quebrados, placas de circuito derretidas, o cheiro acre de corrosão química ainda pairando no ar. Eles esperavam que eu entrasse em pânico, que me enfurecesse com a perda de dados e a destruição de evidências. Em vez disso, sorri. O que estou perdendo? Robert pareceu confuso. Helena, isso é catastrófico. Anos de registros financeiros, arquivos de e-mail, históricos de contratos, tudo com backup. Peguei meu celular e mostrei a ele o painel de armazenamento em nuvem, 3 sistemas separados, Amazon Web Services, Google Cloud e um servidor privado criptografado na Islândia. Configurei tudo no dia em que voltei como CEO. Cada documento, cada e-mail, cada registro financeiro sincronizado em tempo real para os 3 locais. A expressão de Robert mudou de pânico para compreensão. Você sabia que algo assim poderia acontecer. Eu sabia que Marcos iria piorar a situação quando encurralado. É exatamente isso que pessoas desesperadas fazem: destroem evidências, criam um caos, tentam eliminar rastros de papel. Virei-me para o nosso diretor de TI. Retire tudo dos backups, restaure os sistemas até o final do dia e certifique-se de documentar todos os arquivos que estavam nos servidores destruídos. Quero uma lista completa para o FBI. Nosso diretor de segurança apareceu na porta. Senhora Anderson, a senhora precisa ver esta filmagem. Fomos até a sala de segurança, onde ele exibiu o vídeo da noite anterior, 2h47, um homem uniformizado de manutenção entra pela doca de carga usando o que parece ser uma cópia de um cartão-chave.
Ele vai direto para a sala de servidores, sem hesitar, sabendo exatamente para onde ir, passa 18 minutos lá dentro e sai pelo mesmo caminho. Aproxime o zoom no rosto dele quando ele passar pela câmera 3, instruí. A imagem ficou mais nítida. Reconheci-o imediatamente, um dos seguranças que Marcos havia recomendado a Madison 3 meses antes, um homem que demitimos 2 semanas depois do meu retorno, porque sua verificação de antecedentes revelou prisões anteriores por espionagem corporativa. Envie essa filmagem para o FBI e para todos os meios de comunicação da cidade, eu disse. Quero isso em todos os lugares até o meio-dia. Liguei para Rebeca Torres, minha especialista em relações públicas para crises. Coletiva de imprensa, às 14 horas de hoje. Vou divulgar publicamente a invasão, as imagens de vigilância e a ligação de Marcos Shen com o criminoso. Tem certeza? Depois de acusá-lo publicamente. Ele já sabe que eu o peguei. Não se trata mais de acusações. Trata-se de mostrar à comunidade empresarial exatamente quem é Marcos Shen e o que ele faz quando alguém ameaça expô-lo. A coletiva de imprensa estava lotada, todos os principais veículos de comunicação, 3 equipes de televisão e uma dúzia de repórteres que eu não reconheci. Fiquei no pódio com as imagens de segurança prontas nas telas atrás de mim. Às 2h47 desta manhã, o indivíduo invadiu a sede da Anderson Technologies e tentou destruir nossos servidores de dados contendo registros financeiros e correspondências. Reproduzi o vídeo. Este homem foi contratado há 3 meses por recomendação de Marcos Shen, como parte de um acordo de consultoria em segurança. Posteriormente, ele foi demitido por falsificação de credenciais. Ontem à noite, ele voltou e vandalizou nossos servidores, no que parece ser uma tentativa de eliminar evidências relacionadas à investigação federal em andamento do Sr. Shen. A sala explodiu em perguntas. Levantei a mão pedindo silêncio. Quero deixar claro, este ataque falhou. Todos os dados foram copiados remotamente. Nenhuma informação foi perdida. Mas este incidente demonstra até onde Marcos Shen vai para obstruir a justiça e intimidar aqueles que expõem suas atividades ilegais. Isso não é concorrência empresarial. Isso é conspiração criminosa e será processado como tal. As perguntas surgiram rapidamente. Respondi a cada uma delas com precisão, fundamentando cada afirmação com documentação. Às 15 horas, a história estava em todos os lugares. O invasor corporativo Marcos Shen é vinculado à sabotagem de servidores, o FBI investiga invasão em empresa de tecnologia, o CEO da Anderson Technologies acusa ex-sócio de obstrução. A reação do mercado foi imediata. Ao fechar o pregão, os preços das ações das 3 empresas nas quais Marcos detinha o controle acionário haviam caído 18%. Na manhã seguinte, a queda havia acelerado para 25%. Seus sócios começaram a convocar reuniões de emergência do conselho. David Higgins me encaminhou uma carta às 17 horas, a Quantum Strategic Partners, uma das maiores parceiras de investimento de Marcos, estava suspendendo o relacionamento enquanto aguardava a investigação das alegações. Às 20 horas, mais 2 sócios emitiram declarações semelhantes. À meia-noite, o First National Bank congelou as linhas de crédito de Marcos, aguardando a análise da investigação federal. Sara enviou atualizações ao longo da noite. Marcos demitiu toda a sua equipe jurídica e contratou um escritório de defesa criminal. Ele está trancado no escritório e não sai às 6 horas. Sua assistente diz que ele está ligando para todos os contatos que tem, tentando conter os danos. Eu estava lendo as últimas notícias quando meu pai ligou. Eram 23 horas. Quase não atendi, mas algo naquele momento pareceu significativo. Helena. Sua voz soou vazia. Você pode vir aqui em casa? Sua mãe e eu precisamos conversar com você hoje à noite, por favor. São 11 horas. Eu sei, mas tem uma coisa que preciso te contar, uma coisa que eu deveria ter te contado meses atrás, anos atrás. Ele fez uma pausa. Fui eu quem causou tudo isso. Tudo isso. E você precisa saber o porquê. Sentei-me no meu apartamento, com o telefone pressionado contra o ouvido, e senti o chão tremer sob meus pés. Do que você está falando? Venha para casa. Eu explico tudo, mas Helena. Sua voz falhou. Sinto muito por tudo, mas principalmente pelo que você ainda não sabe. Ele desligou antes que eu pudesse responder.
Olhei para o meu celular, a mente a 1000 por hora. O que meu pai poderia ter feito de pior do que eu já sabia? Pior do que roubar a propriedade intelectual do Marcos 20 anos atrás? Pior do que escolher Madison em vez de mim? Liguei para a Gray. Preciso ir para a casa dos meus pais agora e preciso que você venha comigo. É quase meia-noite. Eu sei, mas tem. Por fim, Marcos falou: 30 milhões de dólares não me devolvem 20 anos. Não apagam a falência, nem as noites que dormi no quarto de hóspedes da minha irmã, nem as entrevistas de emprego em que as pessoas riram do meu currículo. Não desfazem a depressão, os relacionamentos rompidos ou a humilhação. Não, respondi baixinho. Não faz. Nada pode fazer. Mas reconhece o erro. Dá a você o reconhecimento que você merece, e é mais do que a maioria das vítimas de roubo corporativo jamais recebe. Marcos olhou para os jornalistas e depois para os agentes federais. E a investigação criminal sobre minhas atividades recentes? Isso é diferente, disse o agente Shen, falando pela primeira vez. Este acordo aborda questões cíveis de 1998. A lavagem de dinheiro, a fraude de valores mobiliários e a fraude eletrônica que estamos investigando ocorreram entre 2020 e 2025. Esses são crimes federais sem relação com o que seu ex-parceiro fez com você. Você enfrentará essas acusações independentemente deste acordo. Então, pego o dinheiro, consigo minha justificação pública e ainda vou para a prisão. Possivelmente, interrompeu Karen Wu. Mas se você cooperar com os investigadores, prestar depoimento contra os conspiradores e demonstrar remorso, os promotores costumam recomendar penas reduzidas de 5 a 7 anos, em vez de 15 a 20, pena de segurança mínima. O acordo também lhe dá recursos para sustentar sua família durante a prisão e recomeçar sua vida depois. Marcos ficou em silêncio por mais um longo momento. Então, pegou a caneta. Quero que fique claro no acordo: James Anderson cometeu fraude. Ele me roubou. Este pagamento é uma restituição por um crime, não uma disputa comercial. Concordo, disse David, fazendo uma anotação. Marcos assinou. Meu pai assinou. Testemunhas assinaram. Os jornalistas fotografaram cada assinatura. Estava feito. 6 meses depois, Marcos Shen compareceu a um tribunal federal e se declarou culpado de lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e violações de valores mobiliários. Ele cooperou com promotores, prestou depoimento que levou ao indiciamento de 3 funcionários públicos corruptos e expressou remorso pelas vidas que havia prejudicado em sua busca por vingança. O juízo condenou a 12 anos de prisão federal, reconhecendo sua cooperação, mas observando a gravidade de seus crimes. Não compareci à sentença. Já tinha visto Marcos Shen o suficiente. Os 30 milhões de dólares foram pagos. O registro histórico foi corrigido. O crime do meu pai era de conhecimento público, embora os promotores se recusassem a acusá-lo, dada a passagem do tempo e sua cooperação na investigação do caso Marcos. A justiça foi feita imperfeitamente, incompletamente, mas feita mesmo assim. Após a sentença de Marcos, voltei minha atenção para Madison. Ela havia cooperado com os investigadores federais, como prometido, prestando depoimento sobre a manipulação de Marcos e seus próprios atos criminosos. Agora, ela estava no mesmo tribunal, enfrentando seu próprio julgamento. As acusações eram fraude corporativa, conspiração e prestação de declarações falsas a investigadores federais antes de ela decidir cooperar. Seu advogado negociou um acordo judicial, 2 anos de liberdade condicional, 5 milhões de dólares em multas e depoimento obrigatório em quaisquer processos futuros relacionados aos crimes de Marcos. Sentei-me no tribunal enquanto a juíza analisava seu caso. Senhora Anderson, a senhora tem 26 anos e não tem antecedentes criminais. O tribunal reconhece que a senhora foi manipulada por um criminoso sofisticado. No entanto, a senhora fez escolhas conscientes de cometer fraudes, sabotar contratos e aceitar pagamento por atos ilegais. Sua cooperação com os investigadores pesa a seu favor, mas não apaga a sua culpabilidade. Madison ficou ao lado de seu defensor público, ela não podia mais pagar um advogado particular e aceitou a sentença com um quase inaudível sim, meritíssimo. Mas antes que a sentença fosse finalizada, eu fiz uma exigência adicional. Madison tinha que enfrentar as pessoas que ela havia prejudicado. A reunião de toda a empresa foi marcada para a segunda-feira seguinte.
todos os funcionários, todos os chefes de departamento, todas as pessoas cuja carreira havia sido prejudicada pela incompetência e traição de Madison. Ela estava no mesmo palco onde uma vez me demitiu, mas agora usava um vestido cinza simples em vez de roupas de grife, e suas mãos tremiam enquanto ela segurava sua declaração preparada. Meu nome é Madison Anderson e estou aqui para me desculpar. Sua voz era quase um sussurro. O microfone captou e amplificou para todo o auditório. Há 8 meses, tornei-me CEO desta empresa. Eu não era qualificado. Não estava preparado. E, em vez de admitir isso e pedir ajuda, deixei-me manipular por alguém que queria destruir o que minha família construiu. Ela fez uma pausa, visivelmente com dificuldade para continuar. Assinei contratos fraudulentos. Sabotei negócios que minha irmã levou anos desenvolvendo. Demiti pessoas boas e contratei incompetentes. Peguei $2 milhões de um criminoso e segui suas instruções para prejudicar esta empresa. Fiz essas coisas por ambição, ganância e fraqueza. Algumas pessoas na plateia se remexeram desconfortavelmente. Outras permaneceram sentadas, impassíveis. Fui condenado por fraude corporativa. Ficarei em liberdade condicional por 2 anos. Fui multado em $5 milhões que não tenho e levarei anos para pagar. Minha reputação está destruída e nunca mais trabalharei em cargos de liderança corporativa. Essas são as consequências que mereço. Ela olhou para cima, encontrando olhares por toda a sala. Mas quem realmente pagou pelas minhas escolhas foram vocês, os funcionários que perderam seus empregos, os sócios que perderam a confiança nesta empresa, os acionistas que perderam valor. Eu roubei sua segurança e seu futuro porque era orgulhosa demais para admitir que estava me metendo em encrenca. Ela dobrou o papel, com a voz mais firme agora. Não posso desfazer o que fiz. Não posso devolver a confiança que destruí. Tudo o que posso fazer é pedir desculpas, aceitar meu castigo e esperar que um dia eu possa me tornar alguém digna de perdão. Obrigada por ouvir. Os aplausos foram dispersos e desconfortáveis. A maioria das pessoas permaneceu em silêncio. Alguns foram embora. Madison saiu do palco de cabeça baixa, e eu a encontrei na entrada lateral. Foi mais difícil do que eu esperava, disse ela baixinho. Era para ser difícil. Responsabilidade geralmente é. E ficamos paradas no corredor, anos de irmandade e traição nos separando. Finalmente, eu disse o que tinha preparado para dizer: você vai reconstruir sua vida sem o dinheiro ou os contatos da família. Encontrará trabalho onde puder. Pagará suas multas e cumprirá sua liberdade condicional. Provará por meio de ações, não de palavras, que mudou. Fiz uma pausa. Mas Madison, se você fizer isso, se em 5 anos você tiver construído algo honesto e conquistado a confiança das pessoas por mérito próprio, considerarei lhe dar uma segunda chance, não porque somos irmãs, mas porque todos merecem a oportunidade de superar seus piores erros. Os olhos de Madison se encheram de lágrimas. Obrigada. Não me agradeça. Faça por merecer. Ela saiu pela porta lateral, e eu não a vi partir. Alguns relacionamentos não podem ser reparados, apenas reconhecidos como danificados. Talvez um dia Madison provasse que havia aprendido alguma coisa. Talvez não. De qualquer forma, minha responsabilidade era com a empresa e os funcionários que permaneceram leais, não com a proteção da minha irmã das consequências que ela havia sofrido. Voltei ao meu escritório e encontrei um e-mail me aguardando. Assunto: discussão de contrato, Litan Corporation. Abri, com o coração acelerado. A mensagem de Richard Lee foi caracteristicamente direta: Sra. Anderson, temos acompanhado a recuperação da sua empresa com interesse. A forma como lidou com a situação de Marcus Chen demonstrou a integridade e a competência que buscamos em parceiros. Gostaríamos de discutir o restabelecimento da nossa parceria. No entanto, dado o crescimento dos mercados do Sudeste Asiático, estamos propondo um acordo de 5 anos no valor de $150 milhões. Por favor, informe sua disponibilidade para discussões. Li 3 vezes, depois recostei-me na cadeira e me permiti um momento de silenciosa satisfação, não de triunfo, pois houve muita dor e traição para triunfo, mas de satisfação pelo trabalho estar sendo reconhecido, pelos relacionamentos construídos com base na confiança e competência estarem sendo restaurados, pela empresa estar genuinamente se recuperando.
Digitei uma resposta: Senhor Lee, sinto-me honrado com sua confiança contínua. Estou disponível para discussões na próxima semana, conforme sua conveniência. Estou ansioso para reconstruir nossa parceria. Então me levantei e olhei pela janela para a cidade lá embaixo. Em algum lugar lá fora, Marcus Shen cumpria sua pena de prisão. Madison começava uma vida reconstruída a partir das ruínas. Meus pais, a receita havia subido novamente para 400 milhões de dólares, 80% do pico pré-crise. O preço das ações contava uma história ainda mais dramática, 34 dólares por ação, acima do mínimo de 18 dólares, um aumento de 150% que levou analistas a considerá-la uma das reviravoltas corporativas mais impressionantes do ano. A Forbes publicou uma matéria de capa intitulada A Ascensão Fênix de Helena Anderson. O artigo narrava a humilhação do casamento, o quase colapso da empresa e a ressurreição metódica que se seguiu. Eles me chamaram de símbolo de resiliência em uma era de dinastias corporativas, o que parecia ao mesmo tempo lisonjeiro e reducionista. Eu não era um símbolo. Era apenas alguém que se recusou a deixar a traição definir seu futuro. Mas a atenção pública trouxe oportunidades, convites para palestras, cargos em conselhos consultivos, mulheres em organizações empresariais me pedindo para orientar jovens executivos. Aceitei alguns e recusei outros, tomando cuidado para não deixar que a validação externa se tornasse outra armadilha. A conversa mais difícil aconteceu numa terça-feira de manhã, quando chamei meus pais ao meu escritório. Eles chegaram com um ar inseguro, sentados à minha mesa como funcionários aguardando avaliação, e não como os fundadores desta empresa. Quero estabelecer limites claros daqui para frente, disse eu, mantendo o tom profissional. A Anderson Technologies operará como uma empresa gerida profissionalmente, não como uma empresa familiar. Vocês continuarão recebendo dividendos como acionistas, dividendos substanciais, dada a nossa recuperação. Mas não participarão das decisões operacionais. Não participarão das reuniões do conselho, a menos que sejam especificamente convidados para o contexto histórico. Não tentarão influenciar contratações, estratégias ou parcerias. Meu pai começou a protestar, mas depois se conteve. Você está nos removendo completamente. Estou protegendo a empresa da dinâmica que quase a destruiu. Lealdade familiar, favoritismo, tomada de decisões emocionais, essas coisas não têm lugar numa sala de diretoria. Suavizei um pouco. Isso não é punição, é necessidade. A empresa sobrevive porque é gerida com base no mérito e na competência, não na linhagem. Minha mãe enxugou os olhos. Nós entendemos. Cometemos erros terríveis. Quase custamos tudo a você. Isso é mais do que merecemos. É o que é certo, corrigi. Para a empresa, para os funcionários, para os acionistas que confiaram em nós para agirmos com responsabilidade. Eles partiram em silêncio. Não senti triunfo algum, apenas alívio por finalmente ter traçado o limite. Eles eram meus pais, e eu os amava da maneira complexa como amamos pessoas imperfeitas que nos machucaram, mas eles não eram mais meus parceiros de negócios, meus conselheiros ou meus obstáculos. A entrevista para a Forbes foi publicada no mês seguinte. A jornalista, uma mulher perspicaz chamada Rebecca Kim, fez a pergunta que eu já esperava: sua família te traiu publicamente. Como você superou isso? Escolhi minhas palavras com cuidado. Aprendi que família não significa apoio incondicional. Às vezes, as pessoas mais próximas causam as feridas mais profundas porque sabem exatamente onde atacar. Ainda amo meus pais e minha irmã, mas não organizo mais minha vida em torno de ganhar a aprovação deles ou atender às suas expectativas. Vivo para me tornar a melhor versão de mim mesma, a líder que sei que posso ser, a pessoa que toma decisões com base na integridade e não no medo. É isso que mais importa. Rebecca continuou: o que você diria às mulheres que enfrentam situações semelhantes, sendo subestimadas pela família, preteridas por pessoas menos qualificadas, forçadas a provar seu valor repetidamente? Documente tudo. Construa relacionamentos baseados em competência, não em conexões. E entenda que, às vezes, ir embora é a escolha mais poderosa que você pode fazer. Você não deve lealdade a ninguém se essa pessoa provou que não valoriza o seu valor. Fiz uma pausa. Mas entenda também que a vingança não é o objetivo. A justiça é recuperar o que você conquistou, não é vingança. É responsabilização. Saiba a diferença.
A entrevista viralizou. Recebi milhares de mensagens de mulheres que enfrentaram traições semelhantes, lutas semelhantes para serem levadas a sério em empresas familiares ou setores dominados por homens. Não consegui responder a todas, mas li. Cada uma delas me lembrou que minha história não era única, apenas extraordinariamente pública. 3 meses depois, em uma noite fria de outubro, eu estava no terraço da sede da Anderson Technologies. A cidade se estendia lá embaixo, as luzes começando a brilhar ao cair da noite. Eu vim aqui para pensar, respirar, me permitir um momento de paz genuína. Pela primeira vez em mais de um ano, sorri sem cálculos ou estratégias, apenas felicidade pura e descomplicada. Eu havia sobrevivido. Eu havia me reconstruído. Eu havia provado que competência e determinação importavam mais do que políticas familiares ou manipulação corporativa. A empresa estava prosperando. Os funcionários eram leais. O futuro parecia genuinamente promissor. Meu telefone tocou, um número internacional desconhecido. Atendi. Anderson. Aqui Henrique Vandermeer, da Vandermeer Industries, em Amsterdã. Espero não estar ligando tarde demais. De jeito nenhum. Como posso ajudar? Queremos expandir nossas parcerias tecnológicas na América do Norte. A reputação de inovação e integridade da sua empresa faz de vocês um parceiro ideal. Gostaria de discutir uma possível colaboração, inicialmente focada nos mercados europeus, mas com potencial de expansão global. Senti aquela centelha familiar de entusiasmo que acompanha novas oportunidades. Estou muito interessado. Quando você gostaria de me encontrar? Que tal no mês que vem? Podemos recebê-lo em Amsterdã, mostrar nossas operações e discutir possibilidades. Estou pronto. Vamos começar. Trocamos detalhes e desligamos. Olhei para a cidade novamente, sentindo o peso do ano anterior finalmente se dissipando. Sempre haveria novos desafios, novas batalhas, novas pessoas me subestimando. Mas eu havia provado a mim mesma, mais do que a qualquer um, que era capaz de enfrentar o que acontecesse e sair mais forte. Meu celular vibrou com uma notificação de e-mail. Olhei para a tela por reflexo. Remetente desconhecido. Assunto: sobre Marcus Chen. Há algo que você precisa saber. Fiquei olhando para aquilo por um longo momento. Marcus estava em uma prisão federal. Madison estava reconstruindo sua vida em algum lugar longe das grandes empresas americanas. Meus pais eram acionistas passivos, sem poder operacional. As guerras haviam acabado. Os inimigos estavam derrotados, presos ou em processo de reconstrução. Mas a vida, eu aprendi, não nos dá finais perfeitos. Sempre há fios soltos, sempre novas informações, sempre mais uma complicação esperando para surgir. Cliquei para abrir o e-mail e comecei a ler. O que quer que lhe dissesse, qualquer nova crise, revelação ou desafio que apresenta-se, eu lidaria com isso porque era o que eu fazia agora. Enfrentei os problemas de frente, tomei decisões difíceis e construí algo duradouro a partir das ruínas do que outros haviam destruído. A história de como perdi tudo e recuperei tudo havia acabado. Mas a história do que eu construiria em seguida estava apenas começando. E, desta vez, eu a estava escrevendo inteiramente nos meus próprios termos. Então essa é a minha história, da humilhação pública no casamento da minha irmã à recuperação de tudo o que tentaram tirar de mim. Não se tratava de vingança. Tratava-se de justiça, limites e de provar que a competência importa mais do que a política familiar. Se esta história ressoou com você, se você já foi subestimado ou traído por pessoas que deveriam tê-lo apoiado, quero saber sua opinião. Deixe um comentário abaixo, me contando qual parte dessa jornada foi mais marcante. Foi o momento em que meus pais me culparam publicamente? A satisfação quando o acordo de Singapura voltou com tudo? Ou talvez a difícil decisão de ajudar Madison, apesar de tudo o que ela tinha feito? E aqui vai uma pergunta para você: se estivesse no meu lugar, teria ajudado sua irmã ou a teria deixado enfrentar as consequências sozinha? Não há uma resposta certa, e estou genuinamente curiosa para saber o que você pensa. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Histórias como esta, sobre pessoas reais que enfrentam escolhas impossíveis e saem mais fortes, é disso que se trata este canal. Obrigado por ouvir. Vejo você na próxima.